Como se livrar daquela irritação crônica que acontece na pele do seu pênis? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre como que a gente pode fazer para não ter mais aquela irritação que sempre aparece na pele do seu pênis. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Esse problema dos pacientes terem essa irritação crônica na pele do pênis é com certeza uma das maiores queixas que nós temos aqui no nosso consultório. Esse problema, por vezes, é um problema que acontece há muito tempo pelo paciente. O paciente acaba procurando diversos médicos e ele não consegue encontrar uma solução para esse seu problema. Então o paciente acaba ficando frustrado, o paciente acaba ficando preocupado porque isso acaba aparecendo e não melhora de uma vez por todas. O que a gente sabe a respeito disso? Que a grande parte desses problemas que são causados na pele do pênis e que dão essa irritação, deixam o pênis com coceira, deixam o pênis irritado, deixam o pênis descamando, saindo uma espécie de uma farinha esbranquiçada, que nada mais é do que a pele que vai se descamando, é provocada pelo que nós chamamos de irritantes locais. Essa é, sem sombra de dúvidas, o motivo maior de dermatoses. O que são isso? São problemas de pele que acontecem em determinada área do corpo. E com o pênis não poderia ser diferente, porque é uma pele especial que reveste o nosso órgão genital. O que a gente sabe a respeito disso? Que esses problemas de pele que acontecem no pênis são causados principalmente pelo contato continuado e crônico com substâncias que têm um baixo peso molecular na sua constituição. Ou seja, são substâncias muito pequenininhas que conseguem passar pela barreira de proteção da nossa pele. E isso geralmente é causado pela participação das nossas mãos. O que é isso? O ato de você manipular constantemente o pênis, seja para lavar, seja para tomar banho, seja até mesmo para fazer a sua higiene diária, promove que essa pele adquira certas fissuras, certas pequenas aberturas que possibilitam que esses agentes de pequeno tamanho consigam entrar mais facilmente. E quando eles entram nessas barreiras que estão quebradas, nessas fissuras que foram ocasionadas pela manipulação das nossas mãos, é aí que essas pequenas partículas elas começam a dar esse tipo de irritação crônica. E como eu falei, geralmente a manifestação inicial é o vermelhidão, seguido de coceira e descamação. Nesses casos. Então esse basicamente é o que acontece como a coisa que desencadeia esse tipo de alteração. E quais que são as coisas que nós realizamos ao longo do nosso dia que podem fazer com que isso aconteça? Então, para que, como eu falei antes, isso consiga acontecer, se quebre essa barreira de proteção da pele, necessita que exista o quê? Exista a manipulação com as nossas mãos e de um agente que consiga, que tenha um agente de uma partícula bem pequena que consiga entrar nessas fissuras. E o que geralmente nós fazemos no nosso dia que propicia que isso aconteça? É a questão de nós lavarmos de maneira exagerada o nosso pênis. É isso mesmo. Quando a gente manipula geralmente o órgão genital de maneira exagerada durante o banho, isso possibilita
possibilita que se criem pequenas rachaduras nessa pele que fazem com que essas substâncias consigam entrar nelas, desencadeando esse tipo de reação. E alguns tipos específicos de medicamentos, tais como aquele medicamento que você utiliza para tratar o herpes genital, que é o aciclovir. Às vezes você utiliza um tratamento para tratar as suas verrugas genitais, tais como o imiquimod, por exemplo, que você passa por longos períodos de tempo, por até 6 a 10 semanas você utiliza esse tipo de medicamento. E até mesmo produtos utilizados para tratar às vezes uma coceira ou até mesmo diminuir a dor nesse órgão genital, que constituem pomadas e cremes, ao invés de te ajudar, eles podem agravar ainda mais essa situação. Por isso que nós devemos sempre esclarecer para os pacientes que isso acaba acontecendo. Essas são as coisas que nós conseguimos identificar, que são certos medicamentos, certas substâncias que realmente estão implicadas nesse tipo de ocorrência. Só que no dia a dia, pouca gente utiliza esse tipo de medicamento. O que costuma mais causar são as coisas que nós utilizamos ao longo do nosso dia, na nossa própria higiene pessoal. Então, certos sabonetes que têm desinfetantes causam esse tipo de irritação. Então, se você vai no chuveiro, lava o seu pênis de maneira exagerada, passa muito sabonete nesse órgão genital, pode desencadear esse tipo de reação. Se você usa toalhas de maneira exagerada, aqueles pelinhos da toalha podem acabar machucando a pele do seu pênis, fazendo com que essas substâncias entrem mais facilmente. Ou até mesmo o uso de preservativos espermicidas que às vezes estão colocados dentro desse preservativo que você utiliza também pode causar esse tipo de irritação. Até mesmo a secreção vaginal que você tem contato quando você mantém relações sexuais pode ser a responsável por esse tipo de problema. Suor excessivo, fezes e até mesmo urina que quando você utiliza também você não seca direito, às vezes a região do pênis quando termina de fazer xixi ou não toma banho depois de uma relação sexual, pode ser a responsável por esse problema. Então, como a gente observa, são diversas coisas que a gente realiza de maneira corriqueira e usual que pode ser a responsável por esse tipo de problema. Então, a primeira orientação que nós sempre damos para o paciente é que ele não lave de maneira exagerada o seu órgão genital. Ele passe somente um pouquinho de sabão na mão e coloque um pouco de água no pênis sem esfregar de maneira exagerada esse órgão genital, pois na grande parte das vezes é a manipulação excessiva desse órgão genital que é a responsável por esse problema de deixar a pele do seu pênis vermelha. Logo, o problema às vezes é de mais fácil solução do que você imagina. Basta que o médico, sabedor desse problema, dê a orientação apropriada para que o paciente consiga resolver esse problema de uma vez por todas e retirar essa incomodação da sua vida. E outra coisa que às vezes a gente se depara com essa situação, existem casos evidentemente que mesmo que o paciente tenha realizado essas medidas de secar o suor, de não lavar excessivamente o pênis, não usar preservativo e não usar muitos produtos de higiene na região genital, esses casos acabam não melhorando de maneira significativa. Então, existe um debate muito grande do que possa ser feito nesses casos. Então, tem certas escolas que nos indicam a utilizar corticoides de baixa potência já no início desse tratamento, tais como alguns corticoides mais fraquinhos que são utilizados para tratamento de brotoejas na pele dos nenês, como o Berlizon, por exemplo. Ele pode ser utilizado em alguns casos. Só que alguns trabalhos, eles indicam que esse tipo de medida pode muitas vezes até agravar esse tipo de problema. Então, para evitarmos esse tipo de confusão, o que a gente recomenda que o paciente use de primeiro como medida se não estiver melhorando essa irritação, esse vermelhidão
vermelhidão na pele do pênis. Ele utilize certos medicamentos que possam promover uma recuperação gradativa da pele do pênis, que a gente vai se utilizar como substitutos dos produtos de higiene utilizados na região genital ou até mesmo para lavar as suas mãos, tais como o Cetaphil, por exemplo, que a gente sempre recomenda, que pode ser até um creme utilizado para lavar as mãos e utilizar no pênis, ou até mesmo um creme de Neutrogena, que também funciona muito bem nesses casos. Por isso que essa recomendação talvez seja a mais importante depois que você modifica os hábitos da sua vida, que é de não lavar excessivamente o pênis e de evitar produtos de limpeza nessa região genital. Ainda se assim você não obtiver uma resposta, baseado na outra escola que utiliza esses corticoides fracos, você pode tentar também utilizar esses medicamentos com alguns graus de resposta satisfatória nesses casos. Mas sem sombra de dúvidas, a melhora primordial, a melhora mais significativa vai ser conseguida se você parar de manipular de maneira exagerada o seu órgão genital e evitar produtos ou situações que irritem de maneira consistente a pele do seu pênis, e uma vez retirado esses irritantes, uma vez melhorada o revestimento da sua pele, esse vermelhidão, essa irritação tende a melhorar de uma vez por todas. Então, às vezes, eu já peguei pacientes que nunca tinham sido orientados a respeito desse aspecto, que bastou que esse paciente não lavasse mais o pênis de maneira exagerada todas as vezes, que o problema se resolveu de uma vez por todas e o paciente acabou ficando bem satisfeito com o tratamento, só que ele já tinha procurado diversos colegas e, por incrível que pareça, ninguém tinha dado esse tipo de orientação para aquele paciente. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.